Olá, tudo bem? Que bom ver você. Estamos neste encontro reunidos para fazermos a revisão de conteúdo necessária antes da sua avaliação. Para que essa aula de revisão alcance os seus verdadeiros objetivos, vou pedir para que você tenha à mão um bloco de anotações e faça, além dos elementos disponíveis nos slides, os comentários que você achar pertinentes para te ajudar nas suas sessões de estudo. Lembre-se que é uma aula de revisão de conteúdos, não é uma aula específica de questões que possam cair na prova. Ao contrário, foram pensados elementos dos quais você precisa ter plena segurança ao vencer essa disciplina. Vamos estudar? Aula de revisão referente ao conteúdo de administração financeira que foi vista ao longo do semestre. Começo discutindo com você o conceito de retorno de um investimento. Veja bem, o cerne da administração financeira é a saúde financeira da empresa balizada por todos os departamentos que a compõem. Uma das coisas mais importantes para a empresa como um todo é o retorno financeiro referente ao negócio que ela executa. Quando a gente pede para vocês a definição de retorno e a descrição do processo que precisa ser realizado para que se calcule a taxa de retorno de um investimento, na verdade, nós estamos solicitando ao administrador de informação que consiga focar a sua atenção para a importância de bem aplicar os recursos financeiros da empresa. Se você for verificar o seu livro-texto, se você for verificar o caderno de atividade, a solicitação de definição de retorno, os autores dizem que o retorno é a variação do valor mais quaisquer distribuições de caixa durante um período de tempo definido. Para calcular a taxa de retorno de um investimento, os autores apontam para uma porcentagem do investimento no início do período. Mas olha, vamos aqui pensar juntos, vamos avaliar os conceitos que foram trabalhados ao longo do curso. Para que você possa investir, você tem que saber onde, quando e como. Se você trabalha com uma empresa prestadora de serviços, o investimento que você vai fazer pode ser referente à capacitação de mão de obra, pode ser referente à aquisição de equipamentos necessários para que o serviço seja prestado com mais eficácia, pode ser a ampliação da rede de atendimento. Veja bem, o investimento não diz respeito somente à ampliação da estrutura empresarial propriamente dita. Se você trabalha numa indústria, o investimento pode dizer respeito à criação de uma nova filial, pode dizer respeito à criação de mais um turno de trabalho, pode dizer respeito à ampliação da carteira de produtos. Veja, já é bem diferente do que trabalhar com prestação de serviços. Mas todos são investimentos e um investimento para ser executado, ele precisa do respaldo de um projeto. Lá é necessário que quem propõe o negócio fale em valores atuais com relação a instalações físicas necessárias, ao pessoal capacitado necessário, a mobiliário necessário, iluminação, ventilação, estruturas especializadas, por exemplo, no caso de um balcão frigorífico ou de um balcão refrigerado para uma padaria, ou equipamentos específicos para as diferentes áreas de produção ou de prestação.
Isso tudo precisa ser analisado no memorial descritivo. Tudo trazido a valores de hoje e é necessário dizer para quem vai investir, mesmo que seja o próprio dono da empresa, ao longo do tempo, qual o retorno que isso vai trazer para ele. Porque se não vai me trazer retorno nenhum, eu vou investir nisso, vou deixar meu capital no banco, sendo trabalhado nas diferentes aplicações financeiras que aquele tipo de instituição me oferece. É necessário que você, como gestor da empresa, tenha conhecimento disso para que o capital seja aplicado sempre da melhor maneira. Sabendo, inclusive, o que vai ser deixado em reserva de caixa, o que vai ser deixado em bancos e aquilo que você pode dispor, de fato, para o investimento. Se é um investimento que você vai fazer como um único investidor, se a empresa precisa buscar parceiros, se vai buscar parceiros no mercado, colocando ações à disposição ou buscando um novo sócio, se vai buscar um parceiro nos financiadores oficiais do Estado. Isso tudo precisa ser pesado, isso tudo tem que ser ponderado. De volta para o quadro, por favor. Um outro questionamento foi levantado para que a gente possa compreender como é que a gente faz, então, para financiar um possível investimento. Uma das maneiras de se fazer isso é colocando ações à venda no mercado. Mas para eu poder colocar uma ação à venda, eu preciso saber determinar o seu valor. Trouxe para vocês mais um exemplo, além de todos aqueles que vocês já estudaram, que diz: a Companhia de Comércio Varejista CCV quer saber o valor de suas ações. O risco beta das ações é S igual a 2,1. Veja que é um risco alto comparado ao risco de mercado. Os dividendos projetados para o próximo período são de R$ 1,80 por ação por ano. Existe uma previsão de que esses dividendos cresçam em condições de perpetuidade a uma taxa G igual a 2%. Considere que você consultou o Bloomberg e obteve as seguintes informações. A taxa referencial de 12% ao ano e a taxa de mercado de 18% ao ano. O exemplo pede a você que calcule o valor de cada uma das ações da empresa. Consultando o nosso material, verificando os nossos apontamentos, nós temos que para calcular o valor de cada ação, é necessário primeiro a gente ter ideia da taxa mínima de atratividade. Para isso, a gente precisa calcular o KS da função. Nós conhecemos a taxa de referência, que é 12%, conhecemos a taxa de mercado, que é 18%, e conhecemos o risco beta, que o problema deu no valor de 2,1. Subtraindo, multiplicando e adicionando, a gente vai ter uma taxa mínima de atratividade de 24,6%. Para que eu possa saber o preço da ação, eu preciso saber o valor do dividendo, eu preciso saber o valor da TMA e eu preciso saber da referência histórica de variação do preço da função. Fazendo essa divisão, a gente chega num preço de R$ 7,96. Por gentileza, só para que você reforce esse conceito, pega a sua calculadora, recalcula o KS para ver se você tem alguma dúvida. Lembre-se que o KS é a mesma coisa que a taxa mínima de atratividade. Depois, calcula o preço inicial da ação, para você rever o mecanismo da calculadora e ter certeza que a resposta está correta.
Eu volto com você em 30 segundos. É importante que você reveja esses procedimentos, porque normalmente quando eu atendo dúvidas que chegam a mim por meio do ambiente virtual, vocês não apresentam dúvidas no conceito financeiro, mas sim no procedimento de resolução do problema. Esse é um momento significativo, ou em grupo, ou junto ao seu tutor, verifique principalmente os procedimentos de matemática elementar. Eu quero crer que é aí, como dizem nas ruas, que o bicho pega. Vamos ao quadro comigo só um instantinho. Veja que quando eu vou trabalhar o valor da taxa mínima, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o parênteses. Multiplicar esse elemento pelo risco beta e, por último, somá-lo à taxa de referência. Ou, se você tiver bastante habilidade na calculadora, alimenta a expressão toda de uma vez. Sem se esquecer que, para transformar em porcentagem, é preciso multiplicar por 100. Depois, observe também que, para você calcular o preço inicial das ações, ou você subtrai primeiro e divide depois, ou coloca o parênteses na calculadora para resolver a conta. Esteja atento nesses detalhes, que fazendo as consultas necessárias dos conceitos, não tem por que você errar a questão. Uma das maneiras da gente avaliar um investimento é por meio da análise de payback. É preciso que eu te diga o conceito para que a gente possa refazer o problema. O payback nada mais é do que olhar o investimento a partir dos seus retornos. Então, eu investi R$1 milhão, olhar ao longo do tempo, parcela a parcela de retorno, quando é que eu alcanço de novo esse milhão. Então, se eu estou recebendo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, opa, no quarto período eu alcancei o payback. A gente precisa lembrar que no conceito o payback não considera o valor do dinheiro no tempo, a menos que estejamos trabalhando com o payback descontado. O payback simples não me permite fazer isso. Eu preciso olhar para ele sempre considerando valor a valor, adicionando esses elementos até que eu totalize o valor do investimento. Pensa no conceito do payback, que a gente volta em seguida.